Ao que diz respeito ao funcionalismo, é interessante começar pelo ensaio publicado em 1898 na Nova Psychological Review, intitulado Os Postulados de uma Psicologia Estrutural. Seu autor era Edward Tishner, um jovem professor da Universidade de Cornell, sendo ele britânico recém-chegado aos Estados Unidos. Estudou psicologia experimental na Alemanha com Wundt, denominado sua psicologia de estrutural, comparando-a com o que via à sua volta. No caso, outras universidades norte-americanas, como psicologia funcional. Interessante o paralelo que ele traçou com a biologia, afirmando que o estruturalismo era a anatomia, onde o objetivo é a análise, com base nas estruturas que a compõem, e o trabalho do psicólogo seria analisar a mente com base em suas unidades elementares, enquanto o funcionalismo, por sua vez, era como a fisiologia, analisaria como as diversas partes do corpo funcionam e as funções que servem para manter o ser humano vivo. E o psicólogo funcional, por sua vez, estudaria como a mente serve para adaptar o indivíduo ao ambiente. O funcionalismo é fortemente influenciado por Charles Darwin em sua teoria da seleção natural, onde um ser vivo, com as características mais favoráveis para um determinado meio, se sobressairiam em relação ao outro, e assim perpetuaria. A corrente foi motivada também por Francis Galton, primo de Darwin e criador do conceito de eugenia, que seria a melhora de uma determinada espécie através da seleção artificial, também fundador da psicometria e da psicologia diferencial, campo que estuda as diferenças individuais dos sujeitos, as suas consequências e as suas causas. Mas talvez o principal contribuinte do funcionalismo tenha sido William James. Darwinista convicto, é considerado o primeiro psicólogo norte-americano, 2 vezes presidente da American Psychological Association nos anos de 1894 e 1904, formado em medicina pela Universidade de Harvard no ano de 1869, onde lecionou de 1873 e permaneceu até se aposentar em 1907. William era muito interessado por arte, filho de Henry James, um senhor herdeiro de muitas posses, com renda suficiente para não trabalhar, dedicando apenas à educação dos filhos e o desenvolvimento moral. Os criara de forma liberal para os padrões da época, permitindo que pudessem estudar o que quisessem quando quisessem, levando-os com frequência para a Europa, com a expectativa de que os filhos aprendessem outras línguas, e com a experiência das viagens ganhar outros reinos de pensamento e cultura, proporcionando para James, já aos 18 anos, ser conhecedor de fundamentos do latim, ler em alemão, assim como ser fluente em francês, que posteriormente incluiu o grego e o italiano. Adquiriu aversão pela ciência ao acompanhar o professor Agassiz numa expedição ao Amazonas, em 1865, pois acabou ficando doente na viagem, dando início a uma longa série de doenças reais e imaginárias que voltariam a atormentá-lo até o fim de seus dias. Antes de se formar, fez uma viagem para a Europa para tratar de sua saúde, pois sofria de dores nas costas, dores de cabeça lacinantes e gastrite crônica, desde a viagem ao Amazonas. Nesta viagem, se interessou por investigar a nova fisiologia experimental que vinha sendo desenvolvida na Alemanha, onde teve conhecimento de Wundt e sua psicologia científica. Teve aulas com o fisiologista Emil, experiência educativa que contribuiu para aprofundar uma depressão que estivera persistindo no limiar da psique de James durante muitos anos. Detestava os detalhes da ciência. Por seu caráter reflexivo, estava perturbado pelo determinismo e pelo materialismo insuportável da ciência que estava aprendendo. Chegou a cogitar suicidar-se, por acreditar que a liberdade de opção é uma ilusão, questionando qual seria a base moral e da responsabilidade pessoal. Sua salvação temporária foi a descoberta do filósofo evolucionário Charles Renouvier, que o permitiu estudar fisiologia, pois o livre-arbítrio poderia ser uma ilusão, mas, optando por acreditar nele, James tornou o conceito útil para si, pois permitia-lhe continuar seu trabalho científico sem se desesperar. Essa abordagem pragmática do conceito de livre-arbítrio, na qual a verdade da ideia decorria de sua utilidade ou valor funcional, se tornaria um dos lastros do pragmatismo filosófico de James, e também o motivo pelo qual é considerado um precursor de psicologia funcionalista. Quando aceitou o convite de Charles Eliot, então reitor de Harvard, seu antigo professor de química começou a lecionar fisiologia,
2 anos depois, deu seu primeiro curso de psicologia, no qual tratava da relação entre fisiologia e psicologia. Por incorporar as mais recentes pesquisas feitas na Alemanha, seu curso diferia radicalmente dos cursos de filosofia mental típicos, baseados na psicologia das faculdades, inaugurando assim uma nova abordagem no ensino da psicologia nos Estados Unidos. Para ajudar os alunos a compreender alguma de suas pesquisas, ele criou em 1875 o primeiro laboratório de psicologia experimental de Harvard. Suas contribuições para a psicologia são vastas, tendo grande importância quando se casou com Alice Gibbons em 1878, que seria sua estabilizadora emocional e sua companheira intelectual. No auge de seus 36 anos, começou a escrever Os Princípios da Psicologia, livro que seria um clássico da história da psicologia. Seu editor havia publicado vários artigos dos Princípios da Psicologia, desde 1881. Porém, levou 12 anos para sua publicação, que foi feita em 1890, sendo dividido em 2 volumes, totalizando quase 1.400 páginas e publicando em 1892 o que seria a versão resumida da obra. Para o funcionalista, a psicologia era a ciência da vida mental, tanto de seus fenômenos quanto as suas condições. Entre os fenômenos da vida mental estavam as coisas que chamamos de sentimentos, desejos, cognições, raciocínios e decisões. Com suas condições, ele se referia aos processos psicológicos que acompanharam esses fenômenos, bem como as circunstâncias sociais, pessoais e ambientais que eles ocorreram. O psicólogo era eclético e queria incluir em seu livro os resultados de pesquisas que usassem qualquer abordagem metodológica que pudessem lançar luz sobre a vida mental. Porém, sabia perfeitamente que o principal meio de estudar a vida mental era a observação introspectiva. Para ele, introspecção era a autoobservação cuidadosa, um exame e reflexão acerca dos estados de consciência que caracterizavam a vida mental de cada um. Porém, reconhecia a dificuldade do método, pois as introspecções de uma pessoa não poderiam ser verificadas por outras pessoas, pelo fato de ser impossível vivenciar um processo mental e intervertê-lo ao mesmo tempo, já que toda introspecção depende da memória. Não obstante, a autorreflexão cuidadosa era essencial para a capacidade de discernimento das operações da mente humana. James, com sua aversão pessoal ao tédio do trabalho de laboratório, declarou que a pesquisa do tempo de reação e psicofísica alemã são um supremo desafio à paciência e dificilmente poderiam haver surgido num país cujos habitantes podem entediar-se. Posteriormente, refere-se à abordagem laboratorial como psicologia de instrumento de sopro. Além dos métodos introspectivo e experimental, James cita como uma terceira abordagem o método comparativo, que envolve uma investigação sobre a vida mental por meio da comparação da consciência humana normal com a de abelhas, formigas selvagens, bebês loucos, idiotas, surdos, cegos, criminosos e excêntricos, onde a utilização de dados coletados eram em questionários com os inicialmente usados por Darwin e Galton. Quando James trata da consciência, fica claro quanto se opunha à abordagem analítica que presumia compreender a consciência, reduzindo a seus elementos básicos. Ele acreditava que a tentativa de identificar cada elemento da consciência e ver como se agrupavam para formar a mente era um exercício irrelevante e artificial. Em suas palavras, a consciência, então, não parece a si mesma, como cortada em pedaços. Palavras como encadeamento e série não a descrevem com a mesma propriedade com que ela se apresenta inicialmente. Ela não é algo divisível, ela flui. O rio ou a torrente são as metáforas que mais naturalmente a descrevem. Portanto, chamamos-la de fluxo do pensamento, da consciência ou da vida subjetiva. Para o psicólogo, a consciência é pessoal, ou seja, possui um elemento de autoconsciência. Os pensamentos não existem independentemente daquele que os pensa. Ela está em constante mudança. Não há 2 estados de consciência que jamais sejam os mesmos. Quando um estado desaparece, jamais haverá outro que seja idêntico a ele. Ele é sensivelmente contínuo. Nossa percepção da consciência a vê como um fluxo contínuo de pensamentos. Esse fluxo pode ser temporariamente interrompido, como no sono, mas ao despertar, a pessoa adormecida retoma imediatamente o mesmo fluxo. A consciência é seletiva,
da massa de informações sensórias que está à sua disposição. Ela seleciona algumas para deter-se com maior atenção. Ela é ativa, e não a coleção passiva de elementos associados. Sendo assim, volta-se para objetivos e finalidades. Tendo elaborado esses preceitos sobre consciência, mostra o quanto foi estimulado pelo pensamento darwiniano, pois, além destas características, ele estava interessado em compreender sua função, como a consciência permitiria adaptar-nos ao meio ambiente. Qual era seu valor na sobrevivência? Conclui, então, que a consciência servia às pessoas adaptar-se rapidamente a novos ambientes, aprender coisas novas e resolver os novos problemas que se apresentam. Na mesma linha evolucionista para o pensador, hábitos tinham função adaptativa e ocorriam de forma mais ou menos automática, permitindo à consciência concentrar-se em outros problemas mais importantes, como relacionados à sobrevivência. Com o passar dos anos, James foi se dedicando cada vez mais à filosofia e à religião, escrevendo Experiências Religiosas em 1902 e Pragmatismo em 1907. Com uma mente artística e filosófica, James foi uma das figuras que mais contribuíram para a psicologia moderna, mesclando com engenho a fisiologia, a filosofia e a nova psicologia de laboratório, sendo um dos pioneiros na área de psicologia no continente norte-americano. Para finalizar, uma frase de William James, onde diz: outros escultores, outras estátuas da mesma pedra, outras mentes, outros mundos, do mesmo caos, monótono e inexpressivo.